Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema teológico que é, ao mesmo tempo, fascinante e bastante debatido: o papel de Maria. A gente vai fazer uma análise de alguns argumentos, baseados diretamente na Bíblia, que questionam certas tradições bem conhecidas. O nosso guia aqui vai ser sempre o que as próprias Escrituras dizem. Vamos lá? Bom, e para começar, a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é esta: Maria é vista como uma serva honrada ou como um objeto de adoração? Em outras palavras, a forma como a devoção a Maria é praticada por muitos hoje em dia, ela está realmente alinhada com o que a gente encontra nos textos sagrados? É essa a questão central. E para a gente organizar o raciocínio, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender melhor a questão em torno de Maria. Depois, a gente vai explorar duas críticas principais, a da idolatria seletiva e a da contradição bíblica. E por fim, a gente amarra tudo numa síntese, comparando tradição com escritura. Certo, então vamos começar pelo começo. O ponto central aqui é a consistência. Ninguém está questionando a importância de Maria, isso é indiscutível. A questão é outra. A forma como ela é honrada hoje tem base direta, clara, no que a Bíblia ensina? É uma busca pelo fundamento bíblico dessas práticas de devoção. A primeira crítica que vamos analisar é bem interessante porque ela foca na pura lógica da coisa. Ela nos faz perguntar por que exaltar Maria de uma forma tão única que não se aplica a mais ninguém na sua linhagem. Vamos entender melhor essa linha de pensamento. Agora, pensem comigo um pouco. A proposta aqui é um desafio lógico. Se a grande razão para exaltar Maria é biológica, ou seja, por ela ser a mãe do corpo humano de Jesus, então por que essa honra para nela? Seguindo essa mesma lógica, a mãe de Maria, Ana, também não deveria ser honrada de forma parecida? E a mãe de Ana antes dela? A crítica aponta que essa linha de honra parece ser interrompida de forma arbitrária em Maria. E a conclusão que se tira desse argumento é que essa escolha de parar em Maria não viria de uma ordem da Bíblia, mas sim de uma tradição humana, criada bem depois. E aqui está o ponto-chave que a análise levanta: a diferença entre o que a Bíblia ordena e o que a tradição estabeleceu. E para reforçar essa ideia, a análise lembra das próprias palavras de Jesus lá em Marcos capítulo 7. Essa passagem funciona como um alerta muito poderoso sobre o perigo de deixar que as tradições humanas acabem se sobrepondo ou até mesmo anulando o que é considerado a palavra de Deus. Agora olha que contraste interessante. A análise aponta para as palavras da própria Maria. Em nenhum momento ela pede para ser honrada ou adorada. Muito pelo contrário, lá em Lucas capítulo 1, ela se define de um jeito muito claro e humilde: serva do Senhor. Essa autodefinição é a base de toda essa crítica. Então, para a gente fechar essa primeira crítica, o argumento final é que a exaltação a Maria da forma como é praticada é vista por alguns como uma idolatria disfarçada de veneração. E por quê? Porque, segundo essa visão, ela acaba desviando o foco e a adoração que deveriam ser dirigidas única e exclusivamente ao Criador. Beleza. Agora vamos para a segunda crítica, que mergulha num ponto teológico ainda mais específico. O título: Mãe de Deus. A grande questão aqui é se esse título se sustenta quando a gente o compara diretamente com o que as Escrituras dizem sobre a natureza de Deus e de Jesus. Mas antes de tudo, vamos entender o termo Theotokos. É uma palavra grega que significa portadora de Deus ou mãe de Deus. É um título com um peso histórico enorme, que afirma que Maria deu à luz não apenas a um homem, mas à pessoa divina de Jesus. E é justamente essa afirmação que a análise bíblica vai colocar à prova agora. Esse slide aqui mostra perfeitamente a distinção que a análise faz. De um lado, Maria como mãe de Jesus, o ser humano. A análise cita textos como Hebreus capítulo 10, para mostrar que ela deu à luz ao corpo, preparado para o filho. Do outro lado, o argumento de que ela não pode ser mãe da divindade. E o motivo, como sugere o Salmo 90, é que Deus é eterno, sem origem, sem começo, nem fim. Logo, não poderia ter uma mãe. E essa análise se aprofunda ainda mais com outras passagens. Textos como os de Colossenses e João são usados para mostrar a pré-existência de Cristo. O raciocínio é bem direto. Se o Filho de Deus já existia antes de todas as coisas, ele logicamente existia muito antes de Maria. Portanto, seguindo essa linha, ela não poderia ser a mãe de uma divindade que a precedeu no tempo. E tem outro ponto que vem das palavras do próprio Jesus, lá em João capítulo 20. Depois de ressuscitar, ele diz que está subindo para meu Deus e vosso Deus. Para os críticos, essa frase estabelece uma distinção fundamental. Se o próprio Jesus se refere ao Pai como meu Deus, isso reforça a ideia de que a maternidade de Maria se refere à encarnação humana do Filho e não à divindade em si. E para fechar este ponto, a análise recorre ao apóstolo Paulo.
Em 1 Coríntios, ele resume a fé cristã de uma forma muito clara. Existe um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Essa formulação é vista como uma definição da relação entre as figuras da divindade, o que apoiaria a conclusão de que o papel de Maria está estritamente ligado à humanidade de Cristo. Pronto, chegamos na nossa síntese. Agora é a hora de juntar as peças dessas duas críticas que a gente examinou. Vamos formar uma conclusão clara sobre o conflito que essa análise aponta existir entre certas tradições e a interpretação direta das Escrituras. Então, resumindo os pontos-chave que a gente viu, a análise apresenta Maria como uma figura humana, sim, abençoada e escolhida para uma missão única. O título Mãe de Deus é considerado biblicamente impreciso, porque Deus é eterno, não tem começo. O papel dela foi ser a mãe do homem Jesus, o corpo preparado para o Filho de Deus. E, por fim, a exaltação, que vai além do que está nas Escrituras, é vista como uma contradição, tanto lógica quanto teológica. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta muito mais ampla, que toca o coração da fé de muita gente. Diante de tradições que são tão importantes para milhões de pessoas, como a gente equilibra isso com o que é visto como o fundamento das Escrituras? Onde e como essa linha deve ser traçada? É uma questão para uma reflexão bem profunda. Se esta análise te fez pensar, considere se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder as próximas. Deixe o seu like que ajuda demais o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. E claro, compartilhe com quem você acha que pode se interessar. Sua opinião nos comentários é muito bem-vinda para a gente continuar essa conversa. E não se esqueça de dar uma olhada nos outros vídeos do canal. A gente se vê na próxima.